Nessa apresentação, você vai ver os principais números da Copperforte em 2016. O ano passado foi de incertezas, recessão econômica e desemprego. Mas a Copperforte prosseguiu sua trajetória ascendente, que começou lá em 1984, quando a cooperativa foi criada. Os resultados de 2016 superaram os de 2015, mostrando que a Copperforte é capaz de vencer desafios com firmeza e sucesso empresarial. O sucesso da cooperativa vem da prática cotidiana dos princípios do cooperativismo e do modelo moderno de gestão que se vale da tecnologia e da qualidade dos nossos funcionários, para atender os associados com produtos e serviços de excelência. Acompanhe a apresentação. O desempenho do ano de 2016, o número de associados, fechamos o ano com quase 140 mil associados, com um crescimento de 2,9%. Por gênero, 42% dos nossos associados são mulheres e 58% homens. Podemos notar aqui que 70% dos associados são na faixa de 21 aos 60 anos. Por empregador, o Banco do Brasil engloba 62% dos associados, famílias, que são familiares e associados, quase 17%, e na Caixa Econômica nós já temos mais de 10% dos associados. A distribuição regional dos associados, e nós podemos notar aqui que no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste nós temos 75% dos nossos associados. Nos ativos, nós tivemos um crescimento muito expressivo de 15%, nós podemos notar que o mercado, de uma forma geral, as instituições financeiras tiveram um crescimento pequeno em ativos ou até decréscimo, e a Copperforte cresceu 15%. E o disponível, que teve um crescimento de quase 30%, e foi um crescimento extremamente significativo para o ano de 2016. E os empréstimos, nós tivemos aí um crescimento de em torno de 10%, devemos levar em consideração que a economia está em recessão. Então esse crescimento nós podemos considerar como um crescimento muito bom. Os depósitos a prazo, um crescimento também de quase 17%, a demonstração da confiança do associado na cooperativa. Patrimônio líquido, nós temos dentro do patrimônio líquido o capital e as reservas. E fechou o patrimônio líquido em 412 milhões de reais. O capital cresceu quase 10% e as reservas do ano fecharam em 170 milhões, com um crescimento de basicamente 10%. A sobra do exercício, 60 milhões, um pequeno crescimento em decorrência do fato de que nós estamos numa recessão. Aqui eu mostro o balanço patrimonial completo, ativo e passivo, e um comparativo entre o ano de 2015 e 2016. E as contas de resultado, como eu já falei, tivemos aí uma sobra de 60 milhões 649 mil, um crescimento de 2,9%. Temos aqui o relatório da auditoria externa, aprovando as nossas contas no ano de 2016. E o parecer do Conselho Fiscal também, dizendo que está tudo ok, as contas do ano de 2016 estão todas tranquilas. A distribuição das sobras. Vemos aqui o valor das sobras do ano, 60 milhões 649 mil. Constituímos 6 milhões e 65 mil de reserva e por fundo de assistência técnica e social de 3 milhões e 32 mil, isso é de acordo com a legislação. E as sobras líquidas do exercício, então, foram 51 milhões 552 mil. Nós fizemos uma proposta para a Assembleia de reverter um fundo que nós criamos no ano passado de 3 milhões, então as sobras ficaram em 54 milhões 552 mil, que nós levamos para a Assembleia para que a Assembleia aprovasse a forma de distribuição. Fizemos a proposta para a Assembleia de criar um fundo de investimento e expansão, porque nós estamos permanentemente expandindo, um fundo de 3 milhões. E um reforço da reserva, do fundo de reserva, de 7 milhões 326 mil. Eu digo sempre, quanto maior é a reserva de uma cooperativa, mais forte ela é. Então, a proposta de distribuição para os associados foi de 44 milhões 226 mil. Essa proposta foi levada à Assembleia e os delegados aprovaram esse valor para ser distribuído aos associados.
na proporção dos negócios que eles realizaram com a cooperativa. Aqui nós mostramos as sobras distribuídas para os tomadores de recursos e para aqueles que aplicaram na cooperativa. Como nós tivemos mais depositantes do que tomadores, a proporção distribuída para os aplicadores foi maior do que para os tomadores de recursos. Fizemos aqui um comparativo das sobras a distribuir sobre sobras líquidas e sobras a distribuir mais juros sobre o capital, que é pago durante o ano, sobre sobras líquidas, que deu então na proporção de 85% e 108%. Este quadro mostra que para aqueles que tomarem empréstimo durante o ano, eles vão ter uma redução na taxa anual de 1,6263%. E para quem depositou na Cooperforte, seja sobre o depósito sobre aviso, seja sobre o RDC, o acréscimo na remuneração anual será também de 1,6263%. Então, para quem tomou empréstimo, a taxa anual ficou em 23,55%, e para quem fez o depósito sob aviso, o depósito do RDC, é a remuneração de 15,91%, uma remuneração significativa, bem acima da remuneração do mercado. É um comparativo aqui da remuneração com o CDI. Nós vemos aí embaixo que, em comparação da remuneração da Cooperforte com o CDI, os aplicadores tiveram uma remuneração de 113,68% do CDI. A eleição do Conselho de Administração para o mandato de 2017-2021, toda eleição é uma concorrência. Mas nesse ano só apareceu uma chapa para concorrer para o Conselho de Administração. E a chapa está aí. Eu estou concorrendo para presidente do Conselho de Administração. Vale aqui uma explicação, que por determinação legal, nós tivemos que fazer uma separação entre o Conselho de Administração e a diretoria executiva. Que, aliás, como é já nas sociedades anônimas, nas empresas já é assim, e nas instituições financeiras também, nos bancos. Então, em decorrência disso, eu estou ficando no Conselho de Administração, porque hoje eu sou presidente do Conselho de Administração e sou presidente da diretoria executiva. Mas pela legislação, pelo que o Banco Central determinou, tem que fazer uma separação total. Então, eu optei por ficar como presidente do Conselho de Administração, que é o órgão superior de uma cooperativa. Só para vocês terem uma ideia, é o Conselho de Administração que escolhe os diretores. Ele pode escolher os diretores, como pode demitir no momento que ele achar que isso aí é devido. Então, só para entendimento, o Conselho de Administração é o órgão superior da cooperativa e eu estou sendo guindado ao cargo de presidente do Conselho de Administração. Então vamos falar um pouco sobre o retrospecto da Cooperforte no período de 20 anos, ou seja, no período dos meus mandatos. Ela teve 3 fases nesses 33 anos de existência. A primeira fase foi uma fase, vamos dizer assim, mais familiar, uma fase mais interna do pessoal. A segunda fase já foi uma fase do início da profissionalização da cooperativa, e a terceira fase foi a fase exatamente no meu mandato, de 97 até hoje. Então aí já foi uma fase que nós buscamos a profissionalização, e abandonamos aqueles conceitos e alguma coisa do familiar que existia antes da Cooperforte. Foi exatamente a fase da profissionalização da cooperativa. E as principais iniciativas são essas aqui, que eu vou mostrar uma a uma. Na ampliação do público-alvo, antes a Cooperforte se limitava ao Banco do Brasil e Banco Central e passou a associar funcionários dos outros bancos públicos federais. A meta de atingir 100 mil associados, nessa época nós tínhamos 38 mil associados e nós fizemos uma proposta de atingir 100 mil associados, que na época foi um negócio muito arrojado, mas conseguimos os 100 mil associados e hoje estamos com basicamente 140 mil associados. A criação das várias linhas de crédito, porque antes a linha de crédito que existia era de 12 meses, criamos um leque de opções para o associado
e ampliação do limite de crédito de uma vez até 3 vezes o provento dos associados. Antes era uma vez só. A substituição do sistema de amortização pela tabela Price, né, que a prestação fica uniforme durante todo o período. A implantação do débito da FOPAG, da Previ e do Bacen. A renegociação de dívidas mutuárias inadimplentes com reforço no provisionamento. A criação do seguro prestamista, que veio dar uma garantia grande para a Copperforte. Porque antes, quando o associado falecia, né, e não pagava, ou a família dele não pagava, o prejuízo com a Copperforte. Com a criação do seguro prestamista, todos os falecidos a gente recebia e recebe deles até hoje. A redução do nível de inadimplência. A remuneração dos depósitos a prazo, porque antes os depósitos a prazo na cooperativa eram contabilizados como capital e por determinação do Banco Central tivemos que separar. Então tivemos que estabelecer uma remuneração bastante atrativa para os depósitos a prazo, para que os depósitos a prazo pudessem proporcionar que a cooperativa emprestasse mais. Adesão ao Fundo Garantidor de Crédito, que proporcionou a possibilidade de que, a partir daquele momento, o associado aplicador tivesse a mesma garantia que ele tem depositando num banco de mercado. E a implantação do call center, que deu uma agilidade enorme aos atendimentos, né, que nós colocamos um call center muito moderno e que atendia os associados do Brasil inteiro. E a ampliação e atualização do sistema de telefonia, reduzindo o congestionamento das linhas e agilizando a comunicação com os associados. Isso também foi outro fator importante na agilidade do atendimento ao associado. Abertura dos postos de atendimento no Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Antes só tinha o posto de São Paulo. E a criação de diversas áreas de comunicação e marketing, ouvidoria, cobrança, patrimônio e administração, centro de documentação e assessoria jurídica. Adoção do planejamento estratégico, estabelecendo metas anuais. Investimento em tecnologia de última geração. Implantação do Internet Bank. E a criação do site alternativo em espaço externo à Copperforte. Isso aí permitiu que, se os nossos equipamentos parassem na Copperforte, teria, né, o call center alternativo e o atendimento telefônico alternativo. A implantação dos controles internos, normas, rotinas, manuais e sistemas de organização e o investimento em treinamento do pessoal. A implantação do plano de cargos e salários, porque antes não existia. Eleição de delegados seccionais por via telefônica, aqui cabe uma explicação. Antes, a eleição dos delegados, porque a Copperforte, ela funciona, a assembleia dela funciona com delegados. Por quê? Porque ela tem âmbito nacional. Não tem como os associados do Brasil inteiro comparecerem na assembleia. Então, os associados elegem os delegados regionais e esses delegados, eles representam os associados nas assembleias. Hoje nós temos 30 delegados, né? Em 97, a eleição era feita por cédula. Então, a gente mandava a cédula para todos os associados, eles votavam e botavam no malote do banco e voltavam. Aí nós resolvemos fazer essa eleição por telefone, que deu uma agilidade enorme, uma facilidade muito grande para o associado. Por quê? Porque ele liga um 0800, ou seja, a Copperforte paga a ligação, e ele vota em menos de 30 segundos, ele dá o voto dele para o delegado que ele entender que seja o mais adequado para a sua região. E a mudança da sede, por ser prédio moderno, está aí, né, o retrato do prédio que nós estamos hoje, né, que hoje certamente é o prédio mais moderno de Brasília. E a criação do Instituto Copperforte para fazer o nosso trabalho de cunho social, né, e tem feito trabalhos muito bons no Brasil inteiro, treinando jovens, né, da periferia, estudantes de escola pública e em vulnerabilidade social. E o Instituto tem conseguido aí fazer esse trabalho de forma muito profícua. Bom, o desempenho de 97 a 2016, que é durante o meu período de gestão. O número de associados teve um crescimento de basicamente 265%, e quando eu cheguei na Copperforte nós tínhamos 38 mil associados. E hoje nós estamos basicamente com 140 mil associados, com essa evolução que nós estamos mostrando aqui. O capital,
quase 1.900% de crescimento nesse período, e tínhamos um capital no ano 2000 de 12 milhões de reais. Encerramos 2016 com 242 milhões de reais. Os ativos tiveram um crescimento muito significativo, quase 4.000% durante esse período. Então pegamos lá em 97 com 51 milhões e encerramos o ano de 2016 com 2 bilhões e 42 milhões. Vale aqui uma explicação que no ano de 2016 nós ultrapassamos 2 bilhões de ativos. Os depósitos a prazo, crescimento de 4.378%, né, e tiveram também essa evolução muito expressiva de 33 milhões para o ano de 2016, 1 bilhão 496 milhões. Os empréstimos, basicamente 3.500% de crescimento nesse período, e pegamos um total de 37 milhões de empréstimos em 97 e deixamos agora, no ano de 2016, com 1 bilhão 364 milhões emprestados aos associados. O patrimônio líquido, ele engloba o capital e reservas. E ele cresceu, nesse período, 1.008%. Em 2000, ele era 37 milhões e no ano de 2016 encerrou com 412 milhões de reais. E as reservas? Reservas, um crescimento de quase 900%, e eu digo sempre, quanto maior a reserva de uma cooperativa de crédito, mais forte ela é. Então pegamos com 17 milhões e ao final do ano de 2016 elas encerraram com 170 milhões. As sobras nesse período, 865% de crescimento, em 97 foram 6 milhões e 300, e agora no ano de 2016 encerramos o ano com 60 milhões e 600 mil reais. Bem, mostramos aqui as sobras brutas, as sobras distribuídas e o percentual de sobras distribuídas para os associados, desde 97 até o ano de 2016. Vale a pena destacar 3 questões. No ano de 2000, nós distribuímos 18% só das sobras. E no ano de 2016, nós distribuímos 73% das sobras. Foi o ano que nós mais distribuímos sobras para os associados. Mas um dado importante que deve ser considerado é que nós distribuímos para esses associados, durante esse período, 431 milhões de sobras, o que representou, no total, 69%. Ou seja, distribuímos quase 70% das sobras ocorridas. Aqui, então, é um resumo dos 622 milhões de sobras observadas no período e 431 milhões distribuídos aos associados, ou seja, 69,2%. A inadimplência, que teve uma queda muito acentuada, de 5,6% para 1,2% também de 97 a 2016, e as receitas e despesas. Esse gráfico, ele mostra que sempre, nesse período todo, de 97 até hoje, as receitas sempre foram maiores do que as despesas ano a ano. O spread global, que caiu de 1,83% para 0,81%, quer dizer, foi uma queda também de, basicamente, mais da metade, né? De 1,83%, que seria 0,9%, caiu para 0,81%. O rate, o Comitê de Risco, RISCOP, da LF Rate, é que faz essa classificação. E essa empresa é uma empresa que faz classificação nos bancos do mercado, nas instituições financeiras do mercado. Eles nos fizeram a primeira visita no ano de 2003 e nos deram a classificação A2. No ano seguinte, já aumentaram a nossa classificação para 2+. E no ano de 2005, até o ano de 2015, nos deram a classificação máxima, que é a 3. O comentário que eles fizeram: excelente condição geral de risco, as bases financeiras e estrutural estão sólidas, resistem a mudanças conjunturais ou estruturais da economia. Aqui, então, são os vários canais de relacionamento com o associado, através da central de atendimento, né, que é em Brasília, na URA, Unidade de Resposta Audível, através da qual o associado pode fazer suas operações 24 horas por dia, inclusive empréstimos, o sistema de atendimento ao cooperado, a ouvidoria,
onde o associado pode acessar, fazer suas reclamações, sugestões ou elogios. O atendimento pessoal nos postos de atendimento Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e em Brasília. O SMS, que nós mandamos mensagem para o associado pelo aniversário, por alguma informação importante que a gente precisa dar para ele. Através do internet, Fale Conosco. O Internet Bank, né, que ele pode acessar através do mobile ou da internet, e as redes sociais, né, que a gente faz uma comunicação com os associados. A nossa central de atendimento, no ano de 2016, recebeu 280 mil ligações. E as ligações que nós fazemos para os associados, que nós chamamos de ligações ativas, fizemos 245 mil ligações. O nosso site, né, ele também tem muitos acessos. Na área pública foram mais de 1.300.000 acessos. A área restrita, 960 mil acessos. E o número de associados que acessaram, 53.068 associados. O SMS negocial, através do qual nós fazemos cobrança, avisos de negociação, campanha, extrato online e do imposto de renda. O SMS institucional, aniversário dos associados, Dia Internacional da Mulher, aniversário da Copperforte, Natal e Ano Novo. Então nós utilizamos esses canais de relacionamento com o nosso associado. A nossa auditoria, que foi criada em 2007, é uma oportunidade que tem para o associado fazer a sua reclamação, sugestão ou elogio. As sugestões nesse período foram 176 em 2016, teve uma queda de 13,7%. Os elogios tiveram também uma queda de 16%, mas foram 391 elogios durante o ano. E as reclamações procedentes, ou seja, aquelas reclamações que o associado tem razão. O Erro Zero foi um programa que nós implementamos do mais alto sucesso, porque caiu significativamente o número de reclamações, e nós vamos mostrar aqui essa queda. Do ano de 2011, nós implementamos esse Erro Zero no ano de 2012. Então, o número de reclamações caiu nesse período de 565 para 170, ou seja, 70%. Oriundo de falha, ou seja, aquelas reclamações que o associado tinha razão, teve uma queda de 69%. E não oriundo de falhas, era uma falha que ele não tinha razão, queda de 70%. As sugestões tiveram uma queda de 7%, e o número de elogios desse período, 38% de acréscimo. Então aí o gráfico mostrando, né, esse desempenho nesse período. A linha azul mostra o número de elogios que nós recebemos. A linha vermelha, o número de reclamações. Vejam aí que caíram as reclamações de 565 para 170 nesse período. E o número de sugestões nessa linha amarela, de 190 para 176. As providências efetivadas, no geral, nesse período, oriunda de reclamações, 182, e oriunda de sugestões, 68, que deu 250 no total. Temos vários convênios educacionais, no total de 103, 67 de ensino superior, 28 de ensino infantil, fundamental e médio, e 12 escolas de língua. Esses convênios costumam dar desconto significativo para os nossos associados. O clube de compras, todas essas empresas aí, nós temos convênio com elas, que também dão bastante desconto para os nossos associados. Então seria interessante o associado dar uma pesquisada quando ele for comprar, porque ele pode obter um desconto bem significativo aí nesse clube de compras. O reconhecimento a pesquisa interna de satisfação, nós fazemos permanentemente pesquisa de satisfação do associado. E nessa pesquisa, no ano de 2016, foram constatados o seguinte: 77% dos associados consultados acharam que o atendimento da Copperforte é muito bom. 20% acharam que é bom. Então, nesse total de ótimo e bom, foram 97% de satisfação do associado. O regular, 2%, e aqueles que não optaram, 1%. Então, eu queria agradecer a atenção do associado por nos assistir nessa apresentação e espero que todos tenham gostado e estejam satisfeitos com a sua cooperativa. Muito obrigado.